Bom dia a todos, me chamo Matheus e juntamente com o Ketson e Igor, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a história da internet. Vamos falar como ela surgiu, o porquê e como ela chegou até hoje. Também vamos trazer alguns fatos importantes, a história do Brasil, como ela chegou até o Brasil, algumas atualidades e dados e futuro sobre a internet. Bem, a internet, curiosamente, ela surgiu diante da necessidade que os Estados Unidos tinham em defender os dados militares. Porque naquela época, deve-se citar aqui que eles viviam a Guerra Fria. Bom, diante desse fato, a primeira antepassada da internet nasceu em 1969. A solução que eles tiveram na época foi a criação de uma rede eletrônica de dados, onde, para a maior confiabilidade dos dados, esses mesmos deveriam ser armazenados em diversos computadores em lugares diferentes. Para que no caso, por exemplo, de modificação nos dados, todos os dados em todos os pontos eles deveriam ser atualizados, porque em caso, por exemplo, de um ataque ou de perda de dados em um ponto, os outros pontos iriam garantir a integridade dos dados. Toda essa ideia de rede foi o que chamou o nome de ARPANET. Bom, agora irei citar alguns fatos importantes que surgiram logo depois da criação da ARPANET, como por exemplo a exposição da ARPANET em 1972. Como ela era de uso exclusivamente por razões de segurança, ela ainda não podia ser utilizada por setores da comunidade, como por exemplo empresas, universidades, mas ela foi apresentada ao público. Por ela ser exclusivamente militar, ela meio que travou a velocidade com que a internet se desenvolveu ao longo dos anos. Não que ela tenha travado, mas foi um processo mais lento. Em 1973, também teve a primeira comunicação internacional, que foi entre a Inglaterra e a Noruega. Outro fato muito importante que ocorreu foi no início da década de 80. Se a gente quiser pegar mais precisamente, foi 82 e 83. Com a criação do protocolo TCP/IP, a área militar ela se separou da ARPANET e ela criou a sua própria nova rede exclusiva, que iria, mais para frente, receber o nome de MILNET. Também foi nessa época que o nome internet que a gente conhece hoje ele começou a ser mais utilizado. Com todos esses fatos que ocorreram na década de 80, em 1990 a ARPANET ela se enfraqueceu muito e acabou deixando de existir oficialmente. Bom, com o fim da ARPANET, foi apenas no ano de 1990 que a internet ela começou a alcançar a população de um modo geral. Isso porque nesse mesmo ano, um engenheiro inglês chamado Tim Berners-Lee ele desenvolveu a World Wide Web, que a gente conhece como a www. Bem, o www ele possibilitou a utilização de interface gráfica ou criação de sites mais dinâmicos e muito mais interessantes. E foi a partir desse momento que a internet ela cresceu num ritmo muito acelerado e o ano de 1990 ficou conhecido como a era da expansão da internet. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco da história da internet no Brasil. A gente encontrou um pouco de diversidade nos materiais que a gente pesquisou. Alguns tinham algumas informações que em outros não tinham, então por isso a gente optou por usar o material do Tecmundo. Bom, em 1976 surge a Embratel com uma rede privada chamada Ciranda. Eles utilizavam apenas para telecomunicações dentro da própria empresa, né? Nessa época surgiram várias empresas e universidades tentando coisas no ramo da telecomunicação. Porém, não foram muito bem sucedidos e nada saiu do papel. Já em 1988, a gente pode dizer que foi o surgimento de verdade da internet no Brasil. Ela surgiu através da educação, quando o Laboratório Nacional de Computação Científica se conecta com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. As operações eram realizadas apenas de troca de e-mails e troca de arquivos. A conexão era via telefone de ponta a ponta. Em 1988 também surge a empresa privada Ibase, que de forma geral a gente pode considerar como a primeira provedora de internet, e ela não tinha qualquer vínculo com nenhuma universidade do Brasil. Já em 1989 surge a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino no Brasil. E também surge o domínio .br. Em 1990, o Brasil entra na NSFNet,
que era uma rede mundial que usava o protocolo TCP/IP. Já em 1994, a internet começa a ser comercial e a Embratel libera 5.000 acessos para pessoas e empresas, né? Só que nessa época houve muita confusão quanto a isso. Várias pessoas vendendo senhas de acesso e, e coisas a mais, né? Então, o atual ministro das Telecomunicações, o Sérgio Mota, ele faz com que a Embratel perca a exclusividade na distribuição da internet, onde surgem as empresas privadas, que são os provedores de internet que fazem o contato final com o usuário. A Embratel continuava fornecendo a internet, só que ela fornecia para os provedores e os provedores forneciam para os usuários. Nesse mesmo ano surge o protocolo WWW, que é o que a gente conhece hoje, que foi um marco na navegação, onde as pessoas poderiam navegar livremente pela internet. Nesse mesmo ano, os computadores pessoais começaram a ser usados com mais frequência nas casas das pessoas. Porém, eles eram muito, mas muito caros. E também surge o primeiro domínio nacional que se chamava Canal VIP. Em 1996 surge o primeiro jornal online, que era o Jornal do Brasil. Nesse mesmo ano, Gilberto Gil lança a primeira música pela internet, que por acaso o nome é Pela Internet. Em 1997, a divulgação das eleições acontecia em tempo real e o imposto de renda era declarado via internet também. Já em 1998, surge o Mercado Livre e o Bate-Papo UOL, que muita gente aqui provavelmente já deve ter usado alguma vez na vida. Em 2000, também temos o início da internet de escada, onde a gente tinha que esperar várias horas. Às vezes, muita gente entrava só de madrugada para poder se conectar, porque era mais barato. Enfim, era uma loucura, né? Em 2004 surgiu o Orkut, que foi a primeira rede social que foi amplamente utilizada pelos brasileiros. E a Vivo cria a internet móvel chamada de 3G. Já em 2014 surge o conjunto de regulamentações e direitos pelo Senado, em que a pauta mais debatida era sobre a neutralidade de rede, que falava o seguinte, os provedores não poderiam cobrar pela banda fornecida, e sim pela velocidade. Já em 2016, as compras online superam em faturamento as compras realizadas presencialmente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as atualidades da internet hoje. Hoje, cada vez mais a gente tem computadores mais acessíveis e baratos para as pessoas. É lógico que isso não é uma realidade para todo mundo, mas se a gente for comparar com antigamente, que eu trouxe uma imagem aqui no canto direito, que um computador simples custava 4.194. Se eu não me engano, na época nem eram reais, eram cruzeiros, ou cruzeiros reais, mas na época era um valor exorbitante. Temos também a IoT, a internet das coisas, que, que veio para revolucionar as coisas. Hoje a gente já tem sistemas em casa que ativam o ar-condicionado quando o seu GPS comunica que você está chegando em casa, geladeiras que detectam qual alimento está faltando na sua geladeira, que você vai precisar e já te informa, dentre outras milhares de coisas úteis que a gente tem com a IoT. A gente também tem a fibra ótica que possibilitou que a gente tivesse velocidades muito maiores do que a gente tem hoje. Serviços online e a pandemia, que é uma coisa que estão andando muito juntas ultimamente. Por questão da pandemia, hoje nós e várias outras escolas e universidades a gente está tendo o ensino à distância. Várias lojas que eram físicas hoje estão passando para serem lojas virtuais. Tem médicos e hospitais que estão atendendo virtualmente. Hoje muita gente está tendo que trabalhar remotamente também. Enfim, a internet hoje
uma coisa muito importante para a gente. Alguns dados importantes do uso da internet é que continua a crescer em todo o mundo o uso. Atualmente, 4,1 bilhões de pessoas utilizam a internet em todo o mundo. E isso corresponde a mais da metade da população mundial. E, embora a quantidade de usuários e os serviços online utilizados tenha aumentado, ainda tem diferenças de renda, gênero, raça e regiões, onde essas pessoas têm bastante dificuldade em ter acesso à internet. E na maioria dos países do mundo, os homens ainda têm mais acesso do que as mulheres ao acesso à internet. Mais da metade da população feminina, 52%, ainda não estão usando a internet, em comparação aos homens, com 42%. E alguns dados no Brasil é que existem 135,9 milhões de pessoas conectadas, o que isso corresponde a 70% da população do país. E mesmo com o aumento do uso da internet no país, ainda existem muitas pessoas sem acesso à internet. E essas pessoas explicam que a falta de acesso é por causa do serviço ser muito caro. Então, a falta do aparelho celular, do computador, também é uma dessas razões. E em relação aos dispositivos mais usados aqui no Brasil para ter acesso à internet, os smartphones são as ferramentas mais comuns para se conectar, com 97%, seguido dos computadores, com 43%, e das TVs, com 30%. E com o isolamento social, uma medida de prevenção ao Covid que estamos enfrentando, milhões de brasileiros passaram a depender ainda mais da internet para realizar atividade de trabalho remoto, né? Atividade de trabalho remoto e ensino à distância. E o futuro da internet. É bem difícil chegar a uma conclusão de como será a internet em 100 anos. Mas a internet será muito, muito diferente do que é hoje. No mundo físico, podemos mudar de cidade, de aparência, de estilo, profissão, opinião. Na internet não é assim. Tudo que você já fez ou disse fica gravado para sempre. Perguntas?